Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero pedir logo no início, se você não se inscreveu e puder, se inscreva, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like, porque aqui agora eu vou fazer uma das análises mais importantes que eu já fiz neste canal, porque eu vou falar de como a situação está agora, como ela estava um ano e um mês antes das eleições de 2018 e tentar trazer algumas reflexões importantes para mostrar que sim, dá para a gente mudar a realidade atual para que a gente mude então o Brasil, que eu acho que é o que todos nós queremos. O Poder Data divulgou uma pesquisa recentemente que foi feita entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. Eu já gravei um outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, analisando os cenários ali no primeiro e no segundo turno. Por isso eu não vou explorar de novo esses números aqui. E eu vou falar daqueles que foram divulgados ali no dia 3. Eles divulgaram então alguns dados. Depois, em especial, o potencial de voto de 5 candidatos: Lula, Ciro, Bolsonaro, Datena e Dória. O que é potencial de voto? Eu tinha feito uma outra análise, uma outra pesquisa aqui, muita gente veio, mas ficou errado porque a soma do potencial deu mais de 100%. Porque potencial é a soma dos votos do que o candidato teria como assim, o único candidato daquela pessoa e também somado com um candidato que aquela mesma pessoa poderia votar. Então a pessoa pode falar assim, eu posso votar no Lula, no Ciro, no Dória, no Datena, não voto no Bolsonaro. E aí você vai somando dentro daqueles candidatos, então, aquele em que ele aparece como a única opção e aquele em que esse mesmo candidato aparece como uma possibilidade. Tirando, então, daí a rejeição. E também aqueles que dizem não conhecer o candidato. E aí o que nós podemos ter? Numa lista com 5 candidatos, como é o caso, você poderia ter num limite máximo 500% na somatória. Mas não foi o que aconteceu. O que o Poder Data nos informa? Lula aparece liderando o potencial de voto, aqui lembrando que a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Lula aparece com 55, era 61 no último levantamento. O Ciro aparece com 51, era 43, então o Lula caiu 6, Ciro subiu 8. Como o Ciro pode ter no máximo 53 e o Lula tem no mínimo 53, dentro da oscilação da margem de erro, a gente considera isso um empate técnico. Em terceiro lugar, temos Dória com 40, era 45, caiu. Bolsonaro está com 35, era 36. Aqui a gente fala que oscilou dentro da margem de erro 1 ponto. O Datena está com 34, era 41. Dos 5, o único candidato que subiu, Ciro Gomes. Vamos para a rejeição então. Bolsonaro é o mais rejeitado de todos. A gente percebe isso na prática, não é só nos números. Ele aparece aqui com 60% de rejeição, era 61. Então é uma oscilação de 1 ponto. O Datena é rejeitado por 56%. Era 51, subiu. O Dória está rejeitado por 51, era 48. O Ciro, rejeitado por 43, era 51. Então o Ciro caiu 8 pontos aqui na sua rejeição. Lula tem uma rejeição de 39%, era de 34, então aumentou. Então nós temos aqui 3 candidatos subindo, Bolsonaro oscilando negativamente 1 ponto e o Ciro caindo 8 na rejeição, o que é importante para ele. Um outro levantamento do Poder Data é da segunda opção dos eleitores de Lula e de Bolsonaro. Então você fala assim, você vota em quem? No Lula. E qual que é a sua segunda opção? Aí o que a gente teve aqui? 34% de quem vota no Lula tem como segunda opção Ciro Gomes. Mandetta está em segundo nessa lista com 15, Datena 7, Dória 7, Bolsonaro 3, Pacheco 3. Aqui a gente tem que considerar um ponto. Lula hoje ele tem um número que não reflete aquilo que é de fato o eleitorado que quer que ele ganhe. Hoje a gente tem assim, um eleitorado que está com Lula por uma questão muito pontual. Não quer que Bolsonaro vença. Então Lula se aproveita do anti-bolsonarismo. Quando o eleitorado perceber que Bolsonaro, como essa pesquisa mostrou no outro vídeo que eu fiz, que Bolsonaro perde para todos, a gente tende a ter uma distensão aqui, você dá uma reduzida no clima de medo das pessoas e elas começarão a olhar para outros candidatos. No caso do Lula, a segunda opção é Ciro.
Então, na medida em que o Lula for caindo, como já caiu um pouco nessa pesquisa, a tendência é de que Ciro seja o maior e não o único beneficiado de uma eventual queda do Lula, que muitos consideram que está hoje com os números realmente aí muito acima daquilo que tende a ter. Bom, em relação à segunda opção dos eleitores de Bolsonaro, Datena aparece liderando com 20% e o Ciro em segundo com 9%. Depois tem Dória 6%, o Lula 4%, Mandetta e Pacheco 3% cada um, branco e nulo 47%, ou seja, é o mito ou ninguém, né? Não sabe 8%. Eu, particularmente, não acredito que o Datena será candidato à presidência. Ele já foi colocado em outros momentos como possível candidato, nunca se candidatou, sempre recua e continua na televisão e na rádio. Mas caso ele realmente decida se candidatar em 2022, eu acho, baseado no que a gente observa, que será ao Senado e não à presidência. E aí a gente vai observar que o Ciro aqui, tirando o Datena, é o melhor colocado para receber o voto de bolsonaristas que se arrependerão daqui para frente. Avaliação do governo, 27 aprovam o governo, era 31 mês passado, caiu 4. Isso aqui é praticamente o mesmo número de quem diz votar em Bolsonaro no primeiro turno, que nessa pesquisa aponta 28%. Que aprovam o trabalho de Bolsonaro, 25, era 28. Em relação ao governo, 63% reprovam e o trabalho de Bolsonaro é reprovado por 55%. E tem ali um regular de 14%. Um outro dado interessante é que daqueles que dizem não votar de jeito nenhum, nem em Lula, nem em Bolsonaro, 15%. Era 9% em julho. Então, em 2 meses, subiu 6 pontos. E 85% aqui, que tal talvez uma pegadinha, consideram votar em um dos dois. Alguém pode falar assim, nossa, mas é muito. Ou, vou deixar aqui a imagem do lado, não souberam responder. Meus amigos, o que a pesquisa mostra então? Lula começa a cair no potencial de voto, que eu mostrei no outro vídeo, no primeiro turno, e ter a rejeição aumentada. Bolsonaro aparece em segundo, ok, isso é um fato, eu não vou questionar aqui os números da pesquisa. Mas em potencial de voto ele é o quarto, que mostra que ele tem pouco espaço para crescer e para recuperar aquilo que ele já teve no passado não muito distante. Ciro está em terceiro nas pesquisas, mas em segundo no potencial de voto, empatado no limite com Lula. O que mostra que Ciro tem muito potencial para crescer. Dória terá dificuldades dentro do PSDB e ele pode sair das prévias vitorioso, mas com o partido dividido, isso não é bom. E o Datena, como eu disse, para mim não vai ser candidato. Meus amigos, não tem nada definido. Eu vou trazer aqui os dados do Datafolha coletados em setembro de 2017, portanto, 1 ano e 1 mês antes das eleições, como estamos agora. Lula liderava com 35% dos votos. Ah, William, será que ele ia ganhar se não fosse Sérgio Moro? Não sei. O antipetismo era muito grande, não dá pra gente dizer aquilo que poderia acontecer, porque aí o PT, na medida em que ele mente colocando Lula como candidato, aumentou o antipetismo. Então, não se sabe como ficariam ali as eleições caso Lula não tivesse sido condenado em segunda instância. O que ele sabia o impedia de concorrer, por isso era melhor, caso realmente quisessem apostar no Haddad, que tivessem feito isso antes. Bolsonaro tinha 17%, Marina 13%, Alckmin 8%, Ciro 4%, Álvaro Dias 4%, Meirelles 2%, Chico Alencar 1%. Se o Ciro tinha 4% 13 meses antes das eleições, segundo Datafolha, e teve no dia da eleição 12,47% dos votos válidos, em relação a votos totais, para comparar aqui com o 4%, o Ciro teve 9,06%, a Haddad teve pouco mais de 21%, e aqui depois você tira votos ali brancos e nulos, enfim, aí você tem os votos válidos. Quer dizer que o Ciro mais que dobrou aquilo que tinha. Se o Ciro hoje aparece no Datafolha, para ficar a mesma comparação, com 9%, e ele mais que dobrar o que teve de crescimento em relação a 17 até 2018, o Ciro pode ter, mantendo esse ritmo de crescimento, na medida em que as pessoas começarem a se preocupar realmente com as eleições, mais de 20%, e esse número poderia levá-lo ao segundo turno. Mas vamos esquecer os números. Vamos mostrar aqui que sim, Ciro tem muito espaço para crescer, o que não quer dizer que será fácil. Ano que vem, o eleitorado vai exigir alguém com experiência, depois dessas aventuras aí com Bolsonaro, um deputado ruim, tendo sido um militar péssimo.
Aí você elege um presidente que não tinha administrado nada além da verba do seu gabinete, e agora ficam mais escancarados ainda os escândalos no seu próprio gabinete. Então, 15 de experiência, o Ciro foi prefeito, mais bem avaliado de capital, governador, igualmente bem avaliado, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, que tirou a transposição do papel, consolidou o Plano Real como ministro do Itamar, então estando ali na frente da economia do país, foi deputado estadual 2 vezes, deputado federal, secretário, então experiência o Ciro tem. Trabalhou também na iniciativa privada, sabe como que é o outro lado. Ah, mas ano que vem o pessoal vai exigir alguém honesto. Bom, Ciro tem 42 anos de vida pública, nunca respondeu a um inquérito por corrupção, nem para ser absolvido. Para falar assim, não, você está inocentado. Não, nada. Os processos do Ciro são todos... O Temer processou o Ciro, Collor, Bolsonaro, esse tipo de gente aí. Em relação à solução para o problema do povo, porque vai chegar numa situação tão dramática, o povo vai querer saber de emprego, saúde, segurança, educação, renda, moradia, saneamento básico. O Ciro tem um projeto que ataca justamente esses problemas. Tem um livro publicado. Para não, mas eu acho que o Ciro mudou de ideia. Tá no livro, tá lá. Pesquisem o Roda Viva do Ciro desde 91 até 2021. Existe uma coerência no seu discurso. Está aí visitando o Brasil profundo, né, mergulhando nos problemas do povo para compreender o que está acontecendo, não só atrás de uma mesa, atrás de um telefone, mas indo visitar o povo, entender realmente a realidade. Agora, tem um problema. O Ciro precisa ser conhecido. Como fazer com que as pessoas saibam que o Ciro tem isso para oferecer? Aí é que está um ponto aqui que pouca gente está prestando atenção. Ciro tem um marqueteiro hoje que ganhou 8 de 9 eleições presidenciais em que ele disputou. Um gênio no que faz. Sabe o caminho da vitória, sabe as fraquezas dos adversários. Já está produzindo material para a internet, sempre dá para melhorar, mas é o momento de testar, acertar, errar, ver como é que foi o engajamento desse, como é que foi daquele. Ciro é um sucesso nas participações em entrevistas e podcasts. Já disse que terá alianças que vão surpreender muita gente, o que em 2018 talvez não tenha feito muito sentido, porque foi uma eleição atípica. Então vamos aguardar, ver como ficarão essas questões, esses palanques estaduais para 2022. E talvez aquilo que é o mais importante, Ciro tem uma militância politizada e ativa, que sabe defender o candidato dos ataques que já o prejudicaram muito, fake news, mentiras, no passado, e que tem produzido excelentes conteúdos nas redes sociais, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook. Então o Ciro tem vários ativos que outros candidatos que tentarão se colocar como nem Lula nem Bolsonaro não têm. E o Ciro, então, está aí, em campanha, resolvido com seu partido, o que outros candidatos também não estão. Então, meus amigos, a eleição é uma maratona. Ela foi antecipada por conta da tragédia que é Bolsonaro. E existe um sentimento na população que em 2018 era do antipetismo, agora existe também o antipetismo e o antibolsonarismo. E será que a solução, e parcela da sociedade entende que não é voltar ao passado que gerou o presente? Não podemos mais sair de uma eleição dizendo, pelo menos tiramos o fulano ou beltrano. Não, é necessário sair da eleição e dizer, elegemos um projeto que seja capaz de gerar emprego, renda, reindustrializar o país, de resolver os problemas das pessoas, e não simplesmente de eleger um salvador da pátria, como Lula e Bolsonaro tentam se pintar a todo momento. Meus amigos, então é isso, eu vou deixar o link aqui embaixo, todos esses dados, todos esses números, para aqueles que quiserem aí fazer a sua própria análise, a sua própria avaliação. Valeu e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.